Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos mais uma vez aqui, vamos dar continuidade à nossa catequese deste trabalho, a fé explicada, de Léo J. Trece. Vamos agora para o segundo capítulo, Deus e as suas perfeições. Vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, agora vamos ver esse segundo capítulo. Vamos falar agora sobre Deus, né? Tem um subtópico aqui, quer dizer, quem é Deus, a parte A. Ele começa dizendo aqui, o autor do trabalho, desse trabalho, dizendo: certa vez li que um catequista pretendia ter perdido a fé quando uma criança lhe perguntou: quem fez Deus? E ele percebeu subitamente que não tinha resposta para lhe dar. Custa-me crer nisso, porque alguém com inteligência suficiente para ensinar numa catequese teria que saber que a resposta é ninguém. A principal prova da existência de Deus está em que nada sucede a não ser que alguma coisa o cause. Os biscoitos não desaparecem do vasilhame a não ser que os dedos de alguém os levem. Uma nogueira não brota do solo sem antes que caia ali uma noz. Os filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Assim, se recuarmos até as origens da evolução do universo físico, 2 bilhões de anos, ou 4 milhões, ou 20, ou o que os cientistas quiserem, chegaremos por fim a um ponto em que precisaremos perguntar: ótimo, mas quem o pôs em movimento? Alguém. Teve que fazê-lo ou não haveria universo. Do nada, nada vem. Os bebês vêm de seus pais e as flores vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida. Há de haver alguém não feito por outro. Há de haver alguém que tenha existido sempre. Alguém que não teve começo. Há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. Esse alguém existe, e esse alguém é exatamente aquele que chamamos Deus. Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Por isso, a resposta ao menino perguntador teria simplesmente
Ninguém fez Deus. Deus existiu sempre e sempre existirá. Expressamos o conceito de Deus como origem de todos os seres acima e além de tudo que existe, dizendo que Ele é o Ser Supremo. Daí resulta que não pode haver senão um Deus. Falar de dois ou mais seres supremos seria uma contradição. A própria palavra supremo significa acima dos demais. Se houvesse dois deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria supremo. Nenhum teria o infinito poder que Deus deve ter por natureza. O infinito poder de um anularia o infinito poder de outro. Cada um seria limitado pelo outro, como diz Santo Atanásio. Falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. O Novo Catecismo diz-nos a esse respeito: a confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina, na antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único. Só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Catecismo número 200. Há um só Deus que é Espírito. Para entendê-lo, precisamos saber que os filósofos distinguem duas espécies de substâncias: as substâncias espirituais e as físicas. A substância física é a que é feita de partes. O ar que respiramos, por exemplo, é composto de nitrogênio e oxigênio. Estes, por sua vez, de moléculas, e as moléculas de átomos, de nêutrons e prótons e elétrons. Cada pequeno fragmento do universo material é feito de substâncias físicas. Essas substâncias trazem em si os elementos de sua própria destruição, já que as suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Pelo contrário, uma substância espiritual não tem partes, não tem nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se ou dividir-se. Isso se expressa em filosofia dizendo que uma substância espiritual é uma substância simples. Esta é a razão pela qual as substâncias espirituais são imortais. A não ser por um ato direto de Deus, jamais deixarão de existir. Conhecemos três espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, a do próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois, a dos anjos. E, por último, a das almas humanas. Nos três casos, há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. É verdade que, nesta vida, a nossa alma está unida a um corpo físico e que depende dele para as suas atividades, mas não é uma dependência absoluta e permanente. Quando se separa do corpo pela morte, a alma continua a atuar, continua a conhecer, a querer e a amar até mais livremente do que nesta vida mortal. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica,
quando afirma que Deus modelou o homem com a argila do solo e insuflou nas suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7 e o Catecismo número 362. Se queremos imaginar como é um espírito, tarefa difícil, pois imaginar significa compor uma imagem, e aqui não há imagem que possamos formar. Se quisermos fazer uma ideia do que é um espírito, devemos pensar como seríamos se o nosso corpo se evaporasse subitamente. Ainda conservaríamos todo o conhecimento que possuímos, todos os nossos afetos, ainda seríamos um eu, mas sem corpo. Seríamos, pois, espíritos. Se espírito é uma palavra difícil de compreender, infinito ainda é o mais. Infinito significa não finito, e por sua vez, finito, que quer dizer limitado. Uma coisa limitada quando tem um limite, ou capacidade que não pode ultrapassar todo o criado, é finito de algum modo. A água que o Oceano Pacífico pode conter tem limites. A energia do átomo de hidrogênio tem limites. A própria santidade da Virgem Maria tem limites. Mas em Deus não há limites de nenhum gênero. Deus não está limitado em nenhum sentido. O Catecismo da Igreja Católica, número 48, diz-nos que Deus é infinitamente perfeito, o que significa que não há nada de bom, aperceptível e valioso que não se encontra em Deus, em grau absolutamente ilimitado. Talvez a expressão melhor se intervamos a frase e dissemos que nada há de bom, apetecível ou valioso no universo que não seja reflexo. Uma pergunta faísca, poderíamos dizer, dessa maneira, qualidade segundo existe inconsumeravelmente em Deus. A beleza de uma flor, por exemplo, é um reflexo minúsculo da beleza sem limites de Deus. Assim como um fugaz raio da lua é um pálido reflexo da cegante luz solar. No Catecismo número 214, ele diz assim: em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também a sua confiabilidade, constância, felicidade. As perfeições de Deus são da mesma substância de Deus. Se quisermos expressar-nos com perfeita exatidão, não diríamos que Deus é bom, mas sim que Deus é a bondade. Deus falando com propriedade não é sábio, é a sabedoria. Não podemos entreter-nos aqui a expor todas as maravilhas, perfeições divinas, mas ao menos daremos uma olhada em algumas. Já trataremos de uma das perfeições de Deus, a sua eternidade. Homens e anjos podem ser qualificados de eternos, já que nunca morrerão, mas tiveram princípio e estão sujeitos a mudanças. Só Deus é eterno em sentido absoluto. Não somente não morrerá nunca, como também jamais houve um tempo em que não existisse. Ele será como sempre foi, sem mudança alguma. Deus é, como dissemos, a bondade infinita. Não há limites à sua bondade, a tal ponto que ver a Deus será amá-lo com um amor irresistível. E essa bondade derrama-se continuamente sobre nós. Alguém poderia perguntar: se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Por que deixa que haja crimes,
doenças e misérias. Escrever-se bibliotecas inteiras sobre o problema do mal, e não se poderá pretender que trataremos aqui deste tema como merece. Não obstante, o que podemos é mencionar que o mal, tanto físico como moral, na medida em que afeta os seres humanos, veio ao mundo como consequência do pecado do homem. Deus, que deu ao homem o livre-arbítrio e pôs em marcha o seu plano para a humanidade, não anda interferindo continuamente para arrebatar-lhe esse dom da liberdade. Com este livre-arbítrio que Deus nos deu, temos que lavrar o nosso destino até o final, até a felicidade eterna. Se a escolhermos como meta e se quisermos aceitar e utilizar o auxílio da graça divina, mais livres até o fim. O mal é a ideia do homem, não de Deus. E se o inocente e o justo têm que sofrer a maldade dos maus, a sua recompensa no final será maior. Os seus sofrimentos e lágrimas nada serão em comparação com a felicidade vindoura. E enquanto não chegar esse momento, Deus guarda sempre os que aguarda em seu coração. O Catecismo número 272 nos diz o seguinte: a fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa, no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, pelas quais venceu o mal. A seguir, vem a realidade do infinito conhecimento da onisciência de Deus. Todo o tempo passado, presente e futuro, todas as coisas, as que são e as que poderiam ser, todo o conhecimento possível, tudo isso é o que poderíamos chamar um único grande pensamento da mente divina. A mente de Deus contém todos os tempos e toda a criação, assim como o ventre materno contém toda a criança. Deus sabe o que farei amanhã? Sim, e na próxima semana também. Mas isso não significa, então, que terei que fazê-lo. Se Deus sabe que na terça-feira irei de visita à casa da tia Beatriz, como posso não fazê-lo? Esta aparente dificuldade que o momento de reflexão nos resolverá nasce de confundirmos Deus conhecedor com Deus causador. Que Deus saiba que irei à minha tia Beatriz não é a causa que me faz ir. Pelo contrário, é a minha decisão de ir à casa da tia que permite que Deus o saiba. Mesmo que o meteorologista, estudando os seus mapas, sabe que choverá amanhã. Isso não é a causa da chuva. É, ao contrário, aquilo mesmo que fará chover amanhã. É o que proporciona ao meteorologista a base para saber que amanhã choverá. Para sermos teologicamente exatos, convém dizer que, falando em termos absolutos, Deus é a causa de tudo o que acontece. Deus é, por natureza, a primeira causa. Isto quer dizer que nada existe, nem nada aconteça que não tenha sua origem no poder infinito de Deus. No entanto, não há necessidade de entrar aqui na questão filosófica da causalidade. Para o nosso propósito, basta saber que a presciência divina não me obriga a fazer o que eu livremente decido fazer. Outra perfeição de Deus é que não há limites à sua presença.
Dizemos dele que é onipresente, está sempre em toda parte. E como poderia ser de outro modo, se não há lugares fora de Deus? Ele está neste escritório em que escrevo, está no quarto em que você me lê. Se algum dia um astronauta chegar a Marte ou a Vênus, o astronauta não estará só a alcançar o planeta. Deus estará ali. Note-se que a presença sem limite de Deus nada tem a ver com o tamanho. O tamanho é algo que pertence à matéria física. Grande e pequeno não tem sentido se aplicarmos a um espírito e menos ainda a Deus. Não é que uma parte de Deus esteja num lugar e outra parte esteja em outro. Todo Deus está em toda a parte. Tratando-se de Deus, espaço é palavra tão sem significado como o tamanho. Outra perfeição divina é o seu poder infinito. Deus pode fazer tudo. Ele é onipotente. Mas pode fazer um círculo quadrado? Não. Porque um círculo quadrado não é algo, é nada. É uma contradição nos seus próprios termos, como dizer, luz do dia noturna. Deus pode pecar? Não. De novo, porque o pecado é nada, é uma falha na obediência devida a Deus. Enfim, Deus pode fazer tudo menos o que é não ser nada. Deus é também infinitamente sábio. Foi Ele quem fez tudo, de tal modo que, evidentemente, sabe qual é a melhor maneira de usar as coisas que fez, qual é o melhor plano para as suas criaturas. Alguém que se queixe, por que Deus faz isso? Ou por que Deus não faz isso ou aquilo? Deveria lembrar-se de que uma formiga tem mais direito a criticar Einstein do que o homem na sua limitada inteligência. A pôr em dúvida a infinita sabedoria de Deus. Não é preciso ressaltar a infinita santidade de Deus. A beleza espiritual daquele em quem tem origem toda a santidade humana é evidente. Sabemos que a própria santidade sem mancha de Santa Maria, ante o esplendor radiante de Deus, seria como a chama de um fósforo comparada com o fulgor do sol. E Deus é todo misericórdia. Perdoa tantas vezes quanto nos arrependermos. Há um limite para a minha paciência e para a daquele outro, mas não para a infinita misericórdia de Deus. Mas Ele é também infinitamente justo. Deus não é uma vovozinha indulgente que fecha os olhos aos nossos pecados. Se nos recusarmos a amá-lo, e para amá-lo é que existimos, embora Ele não nos queira no céu, a sua misericórdia não anulará a sua justiça. É tudo isso e mais do que queremos significar quando dizemos Deus é um Espírito infinitamente perfeito. Muito bem, amados irmãos, ficamos por aqui. No próximo capítulo, vamos ver o capítulo número 3, nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade, a unidade e a trindade de Deus. Ficamos por aqui, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei!